Estes são alguns dos pontos positivos que eu, cara, definitivamente assino embaixo por morar em Portugal. Então eu reuni algumas das coisas que eu acho que valem muito a pena para você que está morando em Portugal, né? Ou para você que quer ir morar em Portugal, eu acho que vale a pena levar em consideração esses itens. O primeiro de todos, ele é o vinho. Cara, pode parecer mentira, pode parecer exagero, mas para mim os vinhos portugueses são sim os melhores do mundo. E pode ser um vinho de promoção, de supermercado, pode ser um vinho assim de até 6 euros ou até menos, mas pode ter certeza que o vinho vai ser bom. Existem, claro, algumas exceções de vinhos que vão estar em torno aí de 1,99, 2 e alguma coisa, que tem uma nota relativamente baixa no Vivino. Mas acredite, eu já peguei alguns vinhos que eram tão bons quanto os mais tops de 10, 15 euros. Eu não sou nenhum especialista em vinho, né, obviamente, mas eu acho que eu me tornei um apreciador depois que eu morei lá. Depois, seguindo ainda nessa parte de comidas e bebidas, com certeza a melhor comida que eu já comi na minha vida e o melhor de tudo, mais barata. Eu lembro até uma vez que a gente estava viajando lá na Vila do Conde, né, na parte norte de Portugal, e a gente pensou assim, pô, vamos comer alguma coisa, né? Tá meio-dia e tal, tô ficando com uma fominha e tal. Daí a gente passou na frente de um restaurante e tava lá, promoção, prato do dia por 6 euros. Incluía vinho e café. Aí eu pensei, né? Por que não? Vamos experimentar. Cara, quando a gente chegou lá, eu vou deixar até a foto do prato aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo, mas além do prato ser muito, assim, maravilhoso, era tipo assim, meio litro de vinho incluído no negócio, e era vinho, tipo, da região norte lá, então vinho maravilhoso. Então eu super recomendo também. E claro, né, a gente teve que tomar um cafezinho também depois. E não só eu conto essa parte do restaurante, porque ele virou uma lembrança pra mim, né, de tão assim chocante que foi 2 pessoas almoçarem por 12 euros, né, 6 euros pra cada um. Primeiro, quantidade de comida enorme. Segundo, vinho praticamente infinito, né? Eu costumo falar que é vinho infinito porque é muito vinho. E também o cafezinho incluso, né? Eu acho que é bem legal isso e assim, não é só particular da parte norte, mas a gente encontrava muitos pratos deliciosos também em Lisboa. Para vocês terem uma ideia, né? Tem o Shopping Colombo lá, eu adorava ir num restaurante asiático que tem. Eu não sei quanto que vai estar o valor agora, né? Porque muita coisa mudou, a gente sabe que muita coisa mudou e tal. Mas na época que eu morava lá, eu me lembro que eu comia um pad thai por 9 euros, né? Era 8 e pouquinho, quase 9 euros. Então, pô, um pad thai gigantesco, comida pra caramba, por 9 euros, vale a pena, né? E não só o preço da comida em si, mas também a qualidade das comidas são muito boas. Se você pegar um bacalhau às natas, um bacalhau a Gomes de Sá mesmo, vai ser bacalhau pra caramba e você vai comer assim, você vai comer tanto que você vai virar um bacalhau. Seguindo mais pra frente, né, a gente tem clima, né? O clima, ele não é igual ao do Brasil, né? Porque o nosso clima, ele é um clima tropical. No caso de Portugal, eles têm um clima temperado. Então ele é um temperado tipo mediterrâneo, com calor no verão, né? Temperaturas medianas no inverno e super úmido, né? E por ser super úmido, ele consegue regular a temperatura no geral, né? Eu, obviamente, não sou geógrafo, climatologista, mas eu sei que a temperatura, quando eu tava lá, o que eu senti foi um clima super agradável. Então, seja inverno, seja calor, assim, no verão, a gente conseguiu dormir bem, né? Para quem mora no Brasil, e especificamente em São Paulo, por que eu falo isso? Porque eu tenho a lembrança de morar em São Paulo. Então eu me lembro que assim, em São Paulo, no calor, né, abafava muito, então eu não conseguia dormir direito, ou tinha que dormir com o ventilador ligado, e o ventilador ligado, aquele barulheira, eu não conseguia dormir. Enfim, fiquei minha vida inteira nessa, mas assim, é o que é, né? Não tenho o que fazer. Já lá em Portugal, o clima foi super agradável.
Um ponto que eu acho interessante são as praias, né? Embora o mar ele seja gelado, muito mais gelado do que o que a gente está acostumado no Brasil, ele ainda assim é uma praia que você consegue entrar, né? Não é uma coisa assim, nossa, que temperatura gelada, mas você consegue entrar sim. Tanto que no verão lá, né? E aquela região sul também da Espanha, né? Enfim, é bem conhecida pelas praias. Seguindo adiante, a gente tem, obviamente, a língua, né? É muito mais fácil você conversar com as pessoas em português do que em outras línguas, né? Até mesmo porque o português deles é a língua nativa também. Então é mais fácil a comunicação. Ah, português de Portugal é muito difícil, eu não consigo conversar, eu não consigo entender o que eles falam, enfim. Se você for morar lá, pode ter certeza que você vai acostumar com o jeito que eles falam, com o sotaque, com as palavras em específica que eles falam. Pode ficar tranquilo, vai por mim que você vai se acostumar. Agora, falando também nessa parte da língua, obviamente a gente tem o inglês. Se você planeja morar lá, dê uma turbinada no seu inglês, pelo amor de Deus, fale inglês, se possível espanhol também, mas foque no inglês. O inglês, galera, ele é fundamental para você conseguir se dar bem, seja em Portugal ou qualquer outro lugar do mundo, beleza? Uma das coisas que eu acho sensacional também em Portugal é a facilidade de locomoção internamente. Então é muito fácil, seja de ônibus ou seja de trem, para você se locomover entre o país. Para vocês terem uma ideia, se vocês alugarem um carro ou se você tem um carro, planeja comprar um carro e dirigir até Porto, vai levar cerca de mais ou menos 3 horas e meia, dependendo de como você pisar. Mas é muito perto, né? A gente está falando de duas cidades gigantescas que tem uma distância aí de 3 horas e meia. Se você, como eu, mora em São Paulo ou morou em São Paulo, sabe muito bem aonde você pode chegar com 3 horas. Nossa, e olha, eu vou te contar, teve uma vez que carnaval, saindo de São Paulo para ir para Ubatuba, eu acho que eu levei umas 9 horas. Só pra ter uma noção. Mas é isso aí, esses são os meus pontos, né? Aqui, ó, pum, de cabeça que eu lembrei, que eu queria compartilhar com vocês também. Me comenta aqui embaixo quais são os pontos que você gosta de Portugal. Tô morrendo de curiosidade, me conta nos comentários. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!